Então, na nossa disciplina de higiene, saúde e segurança ao trabalho, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a classificação dos acidentes de trabalho. Então, quando a gente fala sobre essa classificação, a gente tem uma NBR que traz todas as especificidades do acidente, né? Que são as suas classificações. É a NBR 14.280. Nela consta sobre os acidentes de trabalho, né? Então, ela vai considerar algumas questões nos termos desse artigo e algumas entidades, né, que a gente pode chamar até de mórbidas, relacionadas à questão das doenças. Então, a gente tem as doenças profissionais, que é assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar, né, uma determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Então, se não tiver dentro dessa relação do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, ela não vai ser enquadrada como doença profissional, ok? A doença do trabalho, assim entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, e com ele se relaciona diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1. Então, a doença do trabalho, ela é desencadeada em função das condições onde o trabalho é realizado. Já a doença profissional, ela é produzida ou desencadeada pelo exercício da profissão. Tá? Então, vamos entender isso melhor. Alguns exemplos vai facilitar esse entendimento. Então, exemplo das doenças profissionais ou doença ocupacional, né? A sua profissão, a sua ocupação. Problema de saúde desencadeado pelo exercício de determinado trabalho, estando relacionada a algum agente ambiental, como a todos os profissionais de determinado setor. Então, por exemplo, os profissionais que ficam expostos a elevados níveis de ruído, então aqueles orientador de pátio de aeronave e acaba desenvolvendo algumas doenças auditivas. Então, isso é uma doença profissional. Por quê? O pessoal que trabalha nos pátios da aeronave, eles normalmente desenvolvem doenças auditivas. Então, ela é enquadrada como uma doença profissional ou uma doença ocupacional. Agora, com relação às doenças do trabalho, por sua vez, afetam apenas determinado profissional, mas não é comum a profissão. Então, aqueles problemas auditivos é relacionado à profissão do pessoal que trabalha nos pátios das aeronaves. Então, por exemplo, um administrador do aeroporto, que passa muitas horas ali no ambiente com níveis de ruído elevado e às vezes desenvolve uma doença auditiva. Aí é uma doença relacionada ao trabalho, porque é o ambiente onde ele está. Mas nem todo mundo que trabalha no setor administrativo, em qualquer lugar, ele vai desenvolver uma doença auditiva. Ficou claro isso? Ou seja, não é algo comum à profissão da área. Então, a gente tem a doença do trabalho, um administrador, né, lá do aeroporto, que fica lá sobre alto ruído, desenvolve uma doença auditiva. Ele é um administrador. Nem todo administrador, em vários locais, né, não é relacionado à profissão administrador. Mas, no pessoal que trabalha no pátio, aí sim. Ok? Não são consideradas doenças do trabalho. A doença degenerativa, a inerente a grupo etário, a que não produz incapacidade laborativa, doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo, né, comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Então, a gente já viu isso? Já, mas só frisando porque entra nessa parte. A gente tem alguns exemplos de doença do trabalho, tá? Dermatite alérgica de contato. Então, a gente tem ulcerações, dermatite de contato, infecções, até mesmo o desenvolvimento de câncer. Então, além dos referidos, a gente tem o segundo decreto
que é o número 76 de 2007, 17 de julho, que fala sobre as doenças profissionais que podem ainda ser causadas por doenças provocadas por agente químico, doença do aparelho respiratório e doenças cutâneas, doenças provocadas por agente físico, doenças infecciosas e parasitárias. Então, as provocadas por agente físico é entre a parte de ruído e vibrações, que é o mais comum. As de infecciosas e parasitórias, aí a gente entra bactérias e afins, vírus, parasitas, fungos, em caso de profissionais da área de saúde, tá? Com relação à questão do vírus, saiu um decreto há poucos dias atrás, uma mudança, né, de quais seriam as doenças relacionadas ao trabalho. Chegaram a colocar o coronavírus, mas 2 dias depois ela foi revogada, né? Então foi detectado que precisa ter mais estudos com relação a isso. Como evitar as doenças profissionais? Então, tem como evitar essas doenças? Claro que a gente consegue evitar. Então, apesar de diferentes, as doenças profissionais podem ser evitadas por meio de medidas bem parecidas e bem simples. Então, trabalhar para tornar esse ambiente salubre, ou seja, sem malefícios, que inclui a utilização de equipamentos de proteção individual em caso de riscos ambientais, isso facilita muito. Mas a primeira coisa que se tenta fazer é eliminar essa fonte de ruído. Qual seria a fonte de ruído, por exemplo? A gente tem que tirar as aeronaves. Tem jeito de tirar a aeronave? Não tem. Tem jeito de enclausurar a aeronave? Não tem. Tem jeito de fazer algum equipamento de proteção coletiva? Não tem também. Então, o último caso ali é a utilização dos equipamentos de proteção individual, tá? A gente tem, ainda dentro da NBR 14.280, algumas classificações aí desses acidentes. Então, vamos entender melhor isso. Ela fixa alguns critérios para o registro, comunicação, estatística, investigação e análise do acidente de trabalho e suas causas e consequências, aplicando-se a qualquer atividade laborativa. Então, o que é que precisa ser verificado quando ocorre um acidente, tá? Então, ela estabelece algumas questões. Define ali o que é acidente, que aí vai incluir tanto as ocorrências que podem ser identificadas em relação a um momento determinado, quanto a ocorrência e exposições contínuas ou às vezes intermitentes, que pode ser identificadas em termos de período de tempo. Então, como é a sua exposição a um determinado local, a uma determinada substância ou a um determinado ruído, tá? A gente tem a lesão, que ela inclui tanto lesões traumáticas de doenças, quanto efeitos prejudiciais mentais, neurológicos ou sistêmicos. Isso vai ser resultante da exposição ou circunstâncias verificadas na vigência do exercício do trabalho. Então, precisa fazer uma análise para verificar essa questão da lesão. Então, a gente tem como causa de acidentes fator pessoal de segurança, ato inseguro e condições do ambiente, que a gente já viu também, mas vamos frisar. Fator pessoal, né, a causa relativa ao comportamento humano, que pode levar à ocorrência do acidente ou até mesmo à prática do ato inseguro. Aí entra a parte desse ajustamento, ou algum problema familiar, esse fator pessoal mesmo de insegurança. Os atos inseguros, né, que é a ação ou a omissão que, contrariando o preceito de segurança, pode causar ou favorecer a ocorrência de um acidente. E também a condição do ambiente, né, que é a condição do meio que causou o acidente ou contribuiu para a sua ocorrência. Então, esses fatores são importantes, são analisados dentro dessa classificação. E as consequências, né, desses acidentes? O que a gente tem como consequências? A gente tem a lesão pessoal, a gente tem a natureza da lesão, a localização da lesão, a lesão imediata e a lesão mediata, que seria a lesão tardia, que você machuca, mas não aparece no hematoma, não nada, mas vai aparecer depois.
tá? Então, vamos entender. O que é uma lesão pessoal? É qualquer dano sofrido pelo organismo humano como consequência do acidente de trabalho. Machucou, lesão relacionada ao trabalho, você tem uma lesão pessoal. Aí vem, dessa lesão, qual que é a natureza dessa lesão, né? Isso aqui é a expressão que identifica a lesão seguindo suas características principais. Ah, foi um corte, foi uma fratura, um choque elétrico, uma amputação? O que foi? O que causou essa lesão, né? Quais as características principais dessa lesão? Qual que é a localização dessa lesão? Onde ocorreu isso? É a indicação da sede, né? O local da lesão. Tem que ser caracterizado, tem que ser identificado isso e registrado também. Tudo que estou falando vai no registro do acidente de trabalho. Então, é na coluna, foi o joelho, foi no braço, foi na mão, foi a cabeça. Qual que é essa localização da lesão sofrida? É uma lesão imediata? Ela aparece assim de cara? Sofreu acidente, a lesão já apareceu. Será, né? Que ela manifesta no momento exato do acidente? Então, ali, um osso, né? Uma fratura exposta, um corte, uma queimadura, tudo isso é uma lesão imediata. E a gente tem também a lesão mediata, que é a lesão tardia. Você, tava ali, escorregou, deu uma torcida ali no pé, não sentiu nada, né? Não, beleza, bateu o pezinho ali, mexeu, não dói, não inchou, não apareceu nada, beleza. Aí passa algumas horas, começa a ficar dolorido, começa a criar uma roxidão, uma vermelhidão, começa a inchar, tem uns que criam uma bolha, né? Então vai depender ali do tipo que foi, se vai ser imediato ou se vai ser mediato essa lesão, né? Que é a que não se manifesta imediatamente após a circunstância acidental da qual resultou esse acidente, ok? Então, inicialmente, dentro da classificação dos acidentes, é isso que a gente precisa entender. A gente precisa saber dessa classificação, quais as causas desses acidentes, as consequências desses acidentes para poder fazer um registro, para poder identificar o tipo de acidente, para ver se ele vai se enquadrar ali dentro da parte de segurança do trabalho, né? Dentro da parte de acidente de trabalho, porque nem tudo vai enquadrar, porque tem que ver o que está dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, dentro que está do INSS, também aquilo que é registrado como acidente de trabalho, como que é uma doença profissional, se aquela doença ela está enquadrada ali, se ela é inerente à sua atividade laborativa, ou se ela é inerente ao ambiente que você está no momento. Então, tudo isso vai fazer diferença na caracterização se é um acidente de trabalho ou não, ok? No próximo vídeo, eu vou falar sobre algumas categorias de acidente e a classificação quanto ao afastamento também relacionado ao acidente de trabalho, ok?